Amém. Mateus capítulo 10, a partir do verso 5, diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade samaritana, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Amém. Inicialmente o texto até aí, depois nós vamos seguir alguns outros textos, mas antecedendo isto, nesse capítulo 10, ele começa com Jesus fazendo a sua separação, a sua escolha dos apóstolos, e depois aquela comissão, que a gente sabe, comissão dos 12, depois vem a comissão dos 70, e Jesus envia os seus discípulos para dar continuidade à sua missão, com ele ainda em carne nesta terra. E isto que os discípulos estão fazendo, tendo Jesus presente, é o que depois eles vão continuar fazendo, Jesus já não mais presente na carne. Interessante dessa missão aqui, são os sinais. Eu estava fazendo uma analogia, uma comparação, entre esses sinais e a reprovação de Jesus na vida de pessoas que disseram manifestar justamente estes sinais. Aqui ele diz, fala de cura do enfermo, fala até de ressuscitar os mortos, fala expelir demônios, quer dizer, expulsar os demônios, fala todos os sinais que sempre a Escritura falou e os sinais que sempre Jesus manifestou. Mas uma coisa também nos chama a atenção, que no verso 8, a partir da metade do verso, ele diz: de graça recebeste, de graça dai. Essa talvez seja a única palavra, dentro deste contexto, que vai servir de prumo para que você entenda por que aquelas pessoas que ele vai dizer no capítulo 7, manifestam os sinais, os prodígios, as maravilhas, ficam reprovadas. Eles não dizem esta palavra: Senhor, nós de graça recebemos e de graça nós demos. Essa palavra ele não menciona aqueles homens, mas eles mencionaram tudo que Jesus disse aqui. À medida que seguir, pregai. Eles disseram que pregaram. Curai. Disseram que curaram. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Isso está incluído quando eles dizem: fizemos maravilhas em teu nome. Expelir os demônios, eles foram muito enfáticos quanto a isso. Eles disseram: em teu nome expulsamos demônios. Nós vamos daqui a pouco analisar o texto lá. Seguindo aqui, no verso 9, diz: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, ele está dizendo: vocês vão manifestar esses sinais todos e não vão cobrar. Isso não é cobrado, é dom de Deus. De graça vocês estão recebendo, eu estou dando essa autoridade para vocês, e de graça vocês vão dar isso aí. E tem mais: vocês vão ser dignos do salário de vocês, não vai faltar nada. Depois eles vão voltar dessa comissão e Jesus vai ser específico, perguntando: quando eu enviei vocês, faltou alguma coisa? E eles vão dizer o quê? Não, Senhor, não faltou nada. Então Jesus já estava ainda presente com eles, demonstrando que nada iria lhes faltar quando eles estivessem cumprindo a missão que Jesus lhes mandou cumprir. Isso é tremendo. Você vê que essa lista aqui, olha: não vos provereis de ouro, nem prata, nem cobre, nem alforge, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão.
Ou seja, toda aquela necessidade que o ser humano tem, tudo aquilo que envolve a vida natural de um ser humano, Jesus vai falar, isso aí vocês não vão atentar para isso, vocês não vão se preocupar em se prover disso aí, isso aí não, isso é comigo, porque vocês estão sendo enviados como trabalhadores da minha seara, digno é o trabalhador do seu salário, eu vou providenciar, amém? Então o que acontece? Jesus está demonstrando que o trabalho ao reino de Deus é uma coisa tremenda. Jesus não é daqueles patrões que recruta alguém para a sua seara e depois não quer saber o que esse alguém vai fazer com o salário que está ganhando. Tem uma piada aí, né? Se vira nos 30, não tem essa piada? Tem uma piada dessa que eu já ouvi por aí, quer dizer, você recebeu o teu salário? Dá seu jeito agora, se vira, vê o que você faz com ele. Jesus não é assim, ele vai atentar para as suas necessidades. Sabe qual é o salário de Jesus? O salário de Jesus, ele tem o valor exato do teu suprimento diário. Todos os dias você tem uma necessidade, amém? Aí entra o salário de Jesus. Pela manhã você tem uma necessidade, Jesus está providenciando. À tarde, à noite, dia após dia, Jesus está providenciando o seu sustento, que salário significa sustento. Voltando para o capítulo 7, a partir do verso 15, Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Veja bem, profeta é uma palavra que é empregada lá no mundo? Não, profeta é uma palavra empregada onde? Na igreja. Profeta é coisa da igreja. Então, se Jesus está falando de falso profeta, ele está falando de falso aonde? De Bíblia na mão, de microfone atrás do púlpito, de terno e gravata, né? Assim, que nem eu estou aqui, né? Bem essa figura aqui, eu poderia ser o tremendo hipócrita aqui também, porque é disso que Jesus está falando. Ele está falando falso profeta, ele está jogando a referência para dentro do reino, ele está falando de gente dentro da igreja que ele ia fundar, é disso que ele está falando. E ele diz, que se vos apresentam disfarçado em ovelha, né, branquinho, aquela lã purinha, inclusive tem agora uma Babilônia aí, um antro de prostituição, que eles se vestem mesmo branquinhos, né, estão bem fazendo jus ao que Jesus está dizendo aqui, mas por dentro são lobos roubadores. Roubadores? Quem é que rouba? Quem rouba é aquele que nunca está satisfeito com o que tem. Você vê que tem pessoas ricas que roubam. Juízes são ladrões no Brasil, advogados são verdadeiros mercenários, são ladrões no Brasil, professores são ladrões, líderes do segmento do governo que dirigem o INSS são ladrões, tem ladrão para tudo que é canto, e quando você vai ver o salário do cara, tu diz assim, caramba, eu com um salário desse eu me tornava dono do mundo, mas o cara não se contenta, ele é roubador, ele é ladrão, ele é um sanguessuga, não é isso que nós vemos? Mas lá Jesus tinha dito o quê? De graça recebeste, de graça dai. Não fica preocupado com o ouro, não fica preocupado com a prata. Aqui Jesus está mostrando que os falsos, eles seriam roubadores. Ao invés de dar, eles iam tirar. Dá para você entender? Não precisa falar mais claro do que isso. E ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus já está mostrando os frutos que eles vão apresentar, e isso está muito evidente. Aí ele diz, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mas como que você vai ter conhecimento? João 8,32 diz,
Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará de palavras. Não foi dito aqui que as pessoas estão aprisionadas por palavras? Você não lembra que você era enganado? Dá para Deus que Deus vai te dar. Deus apenas servia de um troca-troca para você. Não era isso que acontecia? Dá para Deus que Deus vai te devolver em dobro. Não criaram essas palavras todas, né? Você quer conquistar o quê? Vem, esse dia é para você conquistar isso, naquele dia é para você conquistar aquilo, ou seja, Deus é nosso escravo. No dia que a gente determinar, Ele vai fazer o que a gente quer, somos nós que mandamos, não é Ele. Enfim, você não foi um dia aprisionado por essas palavras? E aonde você acharia a porta de escape disso? Somente nas palavras do Senhor Jesus, que são maiores e poderosas. E Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E aí Jesus continua dizendo aqui, no verso 21, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Lá no capítulo 10 nós vimos qual é a vontade do Pai. A vontade do Pai também é em que o camarada não seja um mercenário, em que ele não seja preso às coisas deste mundo. Aliás, que Paulo diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. É a filosofia de Paulo. Ele entende essa realidade do Evangelho de Jesus Cristo, que não é fonte de riqueza, é fonte de libertação. O Evangelho está para alcançar as vidas. Não é aqueles que ministram o Evangelho, não tem que ficar rico. Eu sei que aí você vê totalmente o contrário. Você não tem que ficar rico. Quem foi que disse isso? Mas é isso que nós estamos vendo. As pessoas estão enriquecendo às custas da causa do Evangelho. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque eles não estão enquadrados em alguns conceitos. Tem muita coisa para falar, mas o tempo é curto. Nós vamos seguir aqui quando Jesus diz assim: muitos, no verso 22, naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Mas no começo Jesus está falando: acautelai-vos dos falsos profetas, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmão, os homens vão chegar diante de com os sinais. Tu não disseste que a gente expeli demônio em teu nome? Eu expeli. Tu não disseste que a gente ia curar? Eu curei. Tu não disseste que a gente ia fazer maravilhas? Eu fiz. Cadê meu lugar aí no reino? Qual foi a expressão que Jesus usou? Nunca. Ele não disse: não, ultimamente, nos últimos dias eu não conheço vocês. Nos últimos meses, não, nos últimos anos eu não tenho tido comunhão com vocês. Não, a palavra é nunca, em tempo algum. Ora, mas eles expulsaram o demônio. Mesmo quando estavam expulsando, Jesus está dizendo que não os estava reconhecendo. Eles curaram os enfermos. E Jesus está dizendo, mesmo naquele momento em que enfermos estavam sendo curados na presença deles, ainda assim, Jesus não os estava conhecendo. O que é o nunca? Em tempo algum, em momento algum, desde o nascer de vocês até o morrer de vocês, eu nunca conheci vocês. Mas foi em teu nome. Ora, mas lá em Êxodo já está dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantos estão tomando o nome de Deus em vão? Ele falou, dirão o quê? Senhor, Senhor. Essa é a expressão máxima. Jesus não veio a este mundo como Senhor? Ele não veio para que os homens reconheçam o seu senhorio? E eles estão aqui demonstrando que reconhecem, porque Jesus disse naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. E Jesus está dizendo, eu nunca vos conheci. Irmão, vamos ser
claros, porque se eu não for claro, eu não consigo dormir. Se eu não for claro, eu passo mal. Deixa eu dizer pela, sei lá, que vez, bilionésima vez, o Jesus que nós servimos neste lugar não é um Jesus de igreja universal do reino de Deus. Eu prefiro a morte do que servir aquele Jesus prostituído, corrompido e profanado. Eu não sirvo um Jesus de igreja internacional da graça de Deus. Eu prefiro a morte, eu não quero voltar a abraçar o meu filho. Se eu tiver que servir um Jesus prostituído daquele, aqui os teus olhos são abertos, e eu desafio Satanás e todo o inferno a vir tocar em mim, com o Jesus que eu sirvo, não com aquele antro de prostituição, chamado Igreja Universal. Aquilo foi a pior praga que aconteceu na nação brasileira. Aquilo é a vergonha do Evangelho, aquilo é a desgraça de vidas que estão sendo pisadas, humilhadas, destruídas, e quando saem dali, as pessoas desiludidas acham que já conheceram Jesus, acham que já ouviram do Evangelho, não conheceram e não ouviram. Você tem que ter autoridade, conhecimento e poder para pregar essas pessoas e lhes descortinar os olhos e o entendimento, e é por isso que Deus tem pressa. Porque olha para aquela Babilônia, olha a multidão a caminho do inferno. Deus tem pressa, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer. Por isso que Ele tem pressa, e sempre Deus está dizendo: tenho pressa, tenho pressa, tenho pressa. Abre a boca, meu irmão, fala mesmo. Você conhece Deus, o Deus da Bíblia. Você não conhece um Deus de um objeto ungido, porque a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Eu gosto de deixar isso muito claro. Muito claro, eu não sirvo esse Jesus que é pregado por aí. Esse para mim não passa de uma prostituta varrida sem nenhum valor. O Jesus que eu conheço é o da Bíblia, da palavra do meu Deus. Esse aqui que me redimiu, esse que me resgatou, esse que me deu autoridade sobre Satanás, que me livrou das enfermidades. E eu deixo bem claro, porque quem quiser ficar nesse lugar sabe qual é a filosofia que nós trazemos para essa terra. O Cristo que nós pregamos. Jogamos limpo, sem ilusão. Aqui não queremos saber do seu dízimo nem da sua oferta, queremos saber se a sua vida vai ser útil no reino de Deus. Isso é que nos interessa. Então, meu irmão, os sinais foram manifestos lá na frente, quando Jesus montou a comissão dos 70, a comissão dos 12. O que aconteceu? Vieram homens que estavam no meio, todos eles depois voltaram: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus disse assim: eu via Satanás como um raio cair do céu, eu vi ele destronado. Por quê? Foi no meu nome. Amém? Eu vi. Aí Jesus falou: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Tem um detalhe: tinha uma pessoa muito ilustre, pelo menos Jesus o considerou assim, pois chamou ele para o meio dos seus, que estava no meio desses aí. Quem era ele? Judas, o traidor. Ele também expulsou demônio, ele também curou enfermo, ele também fez maravilhas. E ele é um desses que está incluído aqui em Mateus capítulo 7. Meu irmão, ou você conhece Bíblia, ou você vai virar uma peteca na mão dos poderosos. A mídia tem uma força descomunal. A mídia faz você amar hoje o que você odiava ontem. Ela faz descer pela tua garganta as coisas mais profanas. A mídia é tão poderosa que ela arrancou o suco de laranja da mesa do brasileiro e botou a Coca-Cola. Todo mundo sabe que a Coca-Cola é nociva, que destrói o estômago, que arrebenta com tudo. Todo mundo sabe que a laranjada é saudável, mas cadê? Foi a mídia que fez isso. A força da mídia é descomunal. Todo mundo sabe que o cigarro é terrível, mas a mídia continua dizendo que é bom, as propagandas estão por aí e todo mundo está sendo destruído. A força da mídia corrompe os teus conceitos, corrompe os teus princípios. Por isso, sem Bíblia, você não vai a parte alguma. Não há Deus sem Bíblia. Você tem que conhecer Bíblia.
Conhecer Bíblia. Se você conhece Bíblia, eu admito que você possa conhecer Deus. Mas se você não conhece Bíblia, você é um ninguém. Você é um zero à esquerda. Sem Bíblia, sabe o que você vai acontecer? Sabe o que você vai fazer? Você vai levar a rosa para dentro de casa, você vai levar o cinto, você vai levar a palmilha, você vai botar o trabalho na encruzilhada de novo, você vai bater cabeça para o tranca-rua, vai bater cabeça para o 7 capa, para o 7 flecha, você vai lá para a pedreira acender vela. Cai na real, meu irmão, a Bíblia está aí como a palavra de Deus, Ele é que faz o divisor de águas da nossa vida. Sem a Bíblia você não é nada. E se continuar sem Bíblia, vai continuar sendo nada. Pode até ter dinheiro, que nem Roberto Marinho, que baixou as chamas do inferno. Era rico, muito rico. E outros estão aí milionários, continuam baixando a chama do inferno. E pior, quando baixa sem um centavo. Bíblia é o que manda nas nossas vidas. Conhecimento bíblico. Israel está lá sendo pisado hoje. Por quê? Porque lhe faltou. Não é isso que a Escritura diz? Eles rejeitaram o meu conhecimento, também eu vou rejeitar eles. Não rejeitou? E como rejeitou? Sinais e frutos. Existe uma diferença muito grande. Sinais e frutos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa que está fluindo aqui na minha cabeça nesta hora. Você só terá valor neste ministério, só terá valor para Deus, se você puder primeiro apostar a vida e pregar depois. Aqui é assim que funciona. Primeiro nós apostamos a vida, aceitamos desafio, desafiamos Satanás. Quando estamos de pé, a gente vai, abre a boca e prega. É assim que funciona aqui. É exatamente assim. E é assim que você tem que ser, sabe por quê? Deus tem pressa. Deus tem muita pressa. Hoje tinha aí, eu vi uns jovens, homens e mulheres, eu fiquei penalizado, distribuindo jornalzinho. Se deparou com um irmão aí da igreja, o irmão fez algumas perguntas, coitado deles, vazios, sem absolutamente nada, não só dessa Babilônia Universal, mas de outras religiões. Já tem batistas batizando crianças, presbiterianos batizando crianças. Uma maneira de conseguir enganar as pessoas e iludir, mas muitas vezes se manifesta um demônio em algum canto lá, eles vão lá e expulsam. E um dia eles vão chegar, Senhor, lembra daquele dia? Jesus vai dizer, que dia? Que dia? Não lembro de dia nenhum. Eu nunca vos conheci, irmão. Eu quero que você devore a Bíblia. E você não será inocente, porque nunca vi um estudo bíblico tão profundo quanto o nosso aqui. De 10 ao meio-dia estamos aí todo domingo estudando Bíblia. Sem Bíblia você não é nada. Sem Bíblia, meu irmão, vai chegar uma hora que eu vou olhar para você e não vou nem te dar atenção, que eu tenho mais o que fazer. Tem gente que eu nem vejo na escola dominical. Quando eu não vejo uma pessoa na escola dominical, sabe o que eu considero? Que essa pessoa não tem interesse nas coisas de Deus. A igreja é uma grande faculdade, a igreja está aí para você aprender Bíblia. Se eu virar a cara e não te der muita importância, é porque eu já estou considerando que você não quer nada com Deus. Eu só ando com quem quer alguma coisa com Deus. Que a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não. Lugar de crente é comendo Bíblia, aprendendo Bíblia. Leia a Bíblia em casa, leia a Bíblia na igreja, conheça o que diz a Bíblia. Estamos aí com uma sala com dicionário bíblico, enciclopédia, está tudo lá, para ninguém comparecer inocente diante de Deus. Quando o Espírito Santo trouxer o mover e começar a usar a vida de uns poderosamente, outros vão ficar chupando o dedo, vão ficar com inveja. Ah, o pastor escolheu fulano, o pastor escolheu ciclano, o pastor aqui não escolhe ninguém, não tem autoridade para isso. Quem escolhe aqui é Deus. É Ele que aponta, é Ele que fala, é Ele que dirige. Imagina se você ainda olha para essa gente que está por aí e considera essa raça de pastor. Nós temos trabalhado duramente para que você tenha um entendimento descortinado. O nosso ministério é fazer você entender.
olhando para um camarada de microfone na mão, atrás de púlpito, Bíblia na mão, lendo Bíblia, o nosso ministério é descortinar os teus olhos a tal ponto de você ainda olhar para um camarada desse e dizer, ali está um filho do diabo. Esse é o nosso trabalho, e nós não temos falhado na nossa missão, não. Nós temos trabalhado duro, acordado cedo e dormido tarde, para você entender essas coisas. Passeio, tem igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, quer desfilar roupa bonita, tem um monte de gente aí, um monte de lugar para desfilar roupa bonita. Aqui é lugar de você receber conhecimento, autoridade e desfazer as obras do diabo, que hoje estão sendo feitas dentro de lugares chamados igreja. É para isso que nós fomos chamados, e pode ter certeza, eu vou levar a minha missão até o fim. Eu fiz um pacto com Deus, não retrocedo, e o meu clamor é pela televisão. Não pense que eu na televisão eu vou diminuir a minha palavra, não pense que eu vou falar mais manso, ao contrário, eu estou guardando o melhor para lá. O melhor eu estou guardando para lá. Irmão, está aí os sinais. Como é que alguém vai ver um camarada chegando para um demônio? Demônio, eu te repreendo em nome de Jesus, sai! Aí o demônio saiu. Como é que alguém vai poder dizer, aquele cara que expulsou o demônio ali é um filho do diabo? Quem vai ter autoridade para isso? Você tem que ter olhos de águia. E é por isso que a gente diz, vem cá estudar. Porque se você não aprender aqui, não aprende em nenhum outro lugar. Os outros lugares ensinam você a meter a mão no bolso e dar. Aqui a gente ensina você a abrir o coração e receber. É diferente. O camarada ora por alguém, no dia seguinte o camarada, eu fui curado. Quem orou por você? Aquele cara. Como é que você vai dizer que aquele cara que orou e aquela pessoa ficou curada? Como é que você vai dizer que ele não é servo de Deus? Um dia, um projeto de pastor dessas Babilônias aí, falou para mim o seguinte, não, se um homem expulsa demônio, é porque Deus está na vida dele. Aí a gente abre aqui e diz assim, está vendo aqui? Senhor, em teu nome expulsamos demônio. O que Jesus falou? Nunca, eu nunca conheci, mas eu expulsei demônio, e daí? Mas eu nunca te conheci. Quem expulsa demônio não é o homem. Às vezes, para o nome de Jesus não ficar mais envergonhado na boca desses mercenários, Jesus vai lá e dá uma libertação momentânea para aquela pessoa. Só para o nome dele não ficar mais envergonhado ainda. Meu irmão, vai chegar um dia que Jesus vai cobrar. Se nós, que somos um ponto no meio do universo, temos fome e sede de justiça, que dirá o nosso Deus? Vai chegar um dia que ele vai cobrar, e vai cobrar tremendamente. Enfim, o que é uma igreja? Jesus falou que nós seríamos conhecidos, não falou? Jesus falou, vocês vão ser conhecidos. Já Jesus deu uma lista, que nós seríamos conhecidos como discípulos dele. Está lá, Gálatas capítulo 5, Paulo repete muitas coisas, mas Jesus não disse que nós seríamos conhecidos como discípulo deles quando expulsássemos demônio, quando curássemos enfermos. Tudo isso acontece? Acontece, mas este não é o referencial que nos faz caracterizado como discípulo de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Então, querido, nessa noite, você sabe reconhecer o que é uma igreja? Se você não sabe ainda, você tem que sair daqui com essa graça, tem que sair daqui com essa direção, você tem que sair com essa orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque você precisa de igreja, você não pode viver sem igreja. Quem não tem igreja está a caminho do inferno, isso é certo, isso é nu e patente e evidente. Quem não congrega em algum lugar, numa igreja verdadeira, está a caminho do inferno. Todo mundo sabe disso. Agora, já que você precisa de uma igreja, o que você vai fazer? Vai entrar na primeira que você achar? Você vai pode ser que você continue a caminho do inferno. Deixa eu dizer uma lista para você. Vou até repetir, porque eu tenho prazer em repetir.
Universal, você não vai achar Deus. A Igreja da Graça, você não vai achar Deus. A Missão Apostólica Cristo Vive, você não vai achar Deus. Todos os movimentos que aderiram, o G12, você não vai achar Deus. As igrejas batistas, cujos pastores são maçons, você não vai achar Deus. Eles adoram o diabo na maçonaria e vai para o púlpito da igreja cultuar a Deus. Você não vai achar Deus lá na maçonaria, junto com os pastores da presbiteriana. Se tem exceção, eles que me apresentem, porque até hoje o que consta é que 100% deles o são. Você não vai achar Deus nas igrejas batistas que estão fazendo batismo de criança, mas você conhece tantas. E aí, eu estou dizendo que Deus não está lá. Estou te provando, estou te dizendo. É a idolatria dos objetos ungidos, é a rosa, é o cinto, é o batismo das crianças, mas você precisa de uma igreja. E agora, o que você vai fazer da vida? Eu vou te dar um conselho e vou encerrar. Mateus 6,6, o que diz lá? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, deixa ele te orientar. Só assim você acha uma igreja verdadeira. Ah, mas tem uma pertinho da minha casa. Cuidado, que pode ser um antro de prostituição com fachada de igreja. Atos 4.